jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Universitária 99 FM 820 AM. Agora são 11 horas e 31 minutos e está entrando no ar Fora da Curva, sua dose diária de entrevistas e análise crítica da mídia. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco e comigo hoje aqui no estúdio estão Maurício Pina, que é professor de Engenharia também da UFPE e especialista em transportes, e também com Cristiane Crespo, uma das integrantes do AMICiclo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária do programa Fora da Curva. Lembrando que nós estamos transmitindo sempre o programa ao vivo pela nossa página do Facebook. É só você acessar facebook.com/programa Fora da Curva, e lá você também pode participar mandando comentários, perguntas e dúvidas para nossos convidados aqui no estúdio. Nossa equipe de redes sociais já está a postos aqui para receber suas perguntas. E aqui no Recife, acordar cedo para ir ao trabalho, ele tem um outro sentido também, né? Isso porque a gente leva em média cerca de 40 a 45 minutos a mais para se deslocar entre os principais pontos da cidade. É uma estatística recente que apontou que a cidade tem o terceiro pior trânsito do Brasil e o mais assustador, o oitavo pior trânsito do mundo, né? E mesmo assim, não para de chegar mais carros na rua. Segundo a FENEAUTO, a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores, a venda de carros seminovos aumentou 8% nesse primeiro semestre na cidade, né? As pessoas continuam comprando mais carro. E aí a gente começa o programa perguntando: a nossa cidade, ela aguenta tanto carro? Bruno, a observação que você fez com relação a esse aumento de frota, o que ocorre é o seguinte: sem dúvida nós temos uma questão muito séria na nossa cidade no que diz respeito à mobilidade urbana, porque enfrentamos um passivo de décadas. Décadas se passaram em que a prioridade toda era voltada para o automóvel, e com isso muitas obras foram realizadas na cidade, alargamento de vias, construção de viadutos, privilegiando apenas o automóvel em detrimento de outros modos de transporte. Com relação especificamente à questão que você se referiu de cada vez mais veículos em circulação, na verdade, o que tem acontecido é que, ao contrário do que se poderia imaginar, essa crise econômica que tem devastado a economia brasileira, trazido tantos transtornos para as pessoas, ao menos tem deixado um lado positivo no que diz respeito à mobilidade urbana. É que nos últimos 7 anos tem havido uma queda significativa da quantidade de novos veículos na cidade, quer dizer, a entrada de novos veículos na cidade. Para você ter uma ideia, na região metropolitana do Recife, no ano de 2011, ingressaram 92.682 veículos na cidade. Esse ingressaram é o ingresso líquido. É a diferença entre novos veículos que foram registrados na frota cadastrada no Detran e os poucos que deram baixa. Então vejam a diferença. Isso foi caindo progressivamente. Esses dados todos estão disponíveis na página do Detran na internet, www.detran.pe.gov.br. No ano de 2011 foram 92.682 veículos. Eu vou dizer os números assim arredondados para ficar mais fácil o entendimento. No ano de 2011, 92.700 veículos. No ano de 2012, 81.500. No ano de 2013, 67.600. No ano de 2014, 57.400. No ano de 2015, 42.400. E no ano de 2016, 24.700. Ou seja, a entrada de novos veículos caiu de 92.600 para 24.700, uma queda expressiva. E no município do Recife, a queda também se revelou da mesma maneira. Enquanto no ano de 2011 nós tivemos o ingresso líquido de 43.139 veículos no sistema, o ano passado foram apenas 5.831 veículos, quer dizer, uma queda significativa na quantidade de novos veículos em circulação. Isso é um lado negativo, que é uma consequência da crise econômica, que traz tantos transtornos para as pessoas, é tão perversa, mas ao menos nessa questão da mobilidade, nós estamos com uma trégua, porque observe o seguinte: se nós estivéssemos hoje com a mesma taxa de crescimento da frota de veículos que tínhamos observado, por exemplo, no ano de 2010, no ano de 2010 as taxas realmente foram totalmente fora de curva, usando aqui o nome do programa, ponto fora de curva.
Porque no ano 2010, o crescimento da frota na região metropolitana do Recife foi de 10,4%. Qualquer fenômeno humano que cresça 10,4% ao ano é algo realmente assim, extraordinário em termos de aumento, porque em pouco tempo isso dobra. No Recife foi 8,8%. Na região metropolitana, historicamente, cresce a frota mais do que no município do Recife. Se essa taxa tivesse se mantido de lá para cá, nós teríamos hoje registrados aqui no município do Recife 1.584.099 veículos. Perdão, na região metropolitana do Recife. Como a frota real que existe no dia 30 de abril de 2017 é 1.307.928 veículos, deixaram de ingressar 276.171 veículos na região metropolitana do Recife. E no município do Recife, usando o mesmo critério, 144.172 veículos deixaram de ingressar. Quer dizer, estamos com a trégua aí, trazido, infelizmente, pela crise econômica, mas é hora de resolver essas questões de mobilidade da cidade com essa trégua que foi dada. E, no entanto, né, professor, todas as políticas públicas ainda são voltadas para o transporte individual motorizado. Né? Mas todos esses números que o senhor trouxe, a gente não vê inclinação do governo estadual e municipal na mudança de fato dessa inversão de prioridades. Onde a gente tem deslocamento, foi feita a origem, foi realizado a pesquisa de origem e destino, onde mais de 50% da população utiliza o ônibus, e o Instituto de Mobilidade, Sistema de Indicadores de Percepção Social, desde 2011, ele indica que a região Nordeste, 17,9%, quase 18% dos deslocamentos são feitos por bicicleta, mobilidade ativa. E a gente não vê na política pública nenhuma inversão, na verdade, que priorize esse transporte ativo, tanto a mobilidade a pé quanto o transporte por bicicleta. Então você hoje tem a Avenida 17 de Agosto sendo recapeada, e absolutamente ela não é feita, não é recapeada, colocando uma estrutura cicloviária nela, por exemplo. Então, assim, de fato, a gente continua sendo, a nossa mobilidade está em colapso, né? Foi, apesar das promessas de campanha do prefeito Geraldo Júlio em 2012, registrado no programa de TV, a gente não teve nenhuma melhora nesse sentido. Mas, Cristiano, você observa o seguinte, da parte dos governantes, e não é só do Recife, de Pernambuco, não, do Brasil, de um modo geral, e por que não dizer, em várias grandes cidades do mundo onde o problema é aflitivo, tem havido uma mudança nessa tendência. A gente tem que registrar que tem sido construídas algumas ciclovias, pode não ter sido ainda na quantidade desejada, mas tem sido. Temos novos casos de ciclovias que foram implantadas aqui na cidade, e tem havido também um número significativo de faixas exclusivas para ônibus, por exemplo, que têm sido implantadas aqui na cidade. Agora, claro, nós estamos ainda muito longe de atingir as condições desejadas, mas a gente tem que reconhecer que houve uma mudança, tem havido uma mudança nessa tendência, porque aquela política que havia algum tempo atrás de, vamos melhorar a mobilidade da cidade, como é que se melhora? Construindo viadutos, alargando vias, isso não se pratica mais, sabe-se que hoje isso é uma medida inócua, porque cada vez mais que novas vias são alargadas, novos viadutos são construídos, muitas vezes se destrói a história da cidade com a demolição de monumentos significativos para nós, cidadãos, e hoje em dia essa não é uma prática que prospere, porque os próprios governantes têm consciência de que a política a ser adotada é outra, e a gente tem observado essas mudanças. Temos que reconhecer que diversos corredores da cidade tiveram implantação de faixas exclusivas, e foi implantado um corredor que ainda não está concluído, é verdade, mas foi implantado dois corredores de BRT, Norte, Sul e Leste-Oeste, e tem havido um aumento, pode ter sido tímido ainda, mas um aumento na questão da quantidade de faixas utilizadas pelos ciclistas na cidade. Agora, recentemente foi inaugurado, foi amplamente divulgado, esse corredor que liga aqui o centro da cidade até a Tacaruna. Quanto a isso aí, eu queria até fazer uma observação, né? Pois não. Do Plano Diretor Cicloviário lançado desde 2013, esse foi os primeiros 5,5 quilômetros que o governo do estado e a prefeitura assinou junto do Plano Diretor Cicloviário, junto com outras 14 prefeituras. E era previsto para Recife
em 2014, 2015, 27 quilômetros. E não foi absolutamente feito nada. Em 2016, 45 quilômetros. Ou seja, a promessa de 76 quilômetros de ciclovia, de fato, não foi feita pelo governo municipal. Entendeu? E o estadual, junto com o municipal, tirou agora 5,5 quilômetros de estrutura cicloviária. Então, eu de fato não vejo a gente não vê muito essa mudança. Inclusive, essa primeira rota foi amplamente discutida, assim, a gente entregou um relatório. Então, você vê nas conversões, todas as pontes, ele coloca o ciclista para dividir a calçada com o pedestre, em vez de colocá-lo na via, redimensionando a faixa de rolamento, como é o caminho natural dele. E joga as estruturas para dentro de parques a ermo, que uma ciclista ela certamente não utilizará. Ela preferirá utilizar uma via não protetiva, como eu vim para cá, do centro para cá, para a TV. Eu não fui por dentro do Cais da Aurora, porque eu não me sinto segura pedalando lá, e eu continuei pedalando na Rua da Aurora, como existia a faixa anterior. Então, assim, a inversão de prioridade não existe. Os quilômetros de estrutura que a prefeitura implantou, eles estão desconexos do plano diretor cicloviário, tá? E eles estão colocados em ruas que não eram para estar, ruas de tráfego calmo, onde a gente poderia ter em avenidas importantes, feito o corredor da Leste-Oeste que o senhor acabou de falar, onde está dentro do manual do BRT a instalação, a obrigatoriedade da instalação de ciclovias. E até hoje esse projeto não foi implantado. A gente chegou a discutir na Secretaria das Cidades quando esse projeto estava lá, e hoje ninguém sabe onde está. Então... Suas observações são pertinentes, Cristiane. Agora, o que eu gostaria aqui de ressaltar é o seguinte: mudança, quer dizer, a gente percebe uma mudança nessa tendência de se priorizar apenas o automóvel. Durante décadas e décadas, aqui na nossa cidade, em várias outras cidades, todas as políticas públicas na área de transporte, de trânsito e mobilidade, sem dúvidas, eram voltadas para o automóvel. Existem, mais uma vez, eu vou citar o ponto fora da curva. Em 1980, houve uma primeira medida forte, quando na época o Recife tinha 1/4 da frota de automóveis que tem hoje, que foi a implantação de estacionamentos periféricos para evitar a circulação de automóveis no centro da cidade. Mas na época a mentalidade era outra. Na época a mentalidade era muito forte de se privilegiar o automóvel, e a própria classe média reagiu fortemente a essa tentativa e chegou a ser implantado. Foi inaugurado o estacionamento periférico da Joana Bezerra em 1980. É porque você é mais jovem, bem mais jovem, e você não alcançou isso. Mas em 1980 tinha 2 estacionamentos periféricos que foram aqui implantados, medidas corajosas, tomadas à época, o de Joana Bezerra e o do Torreão, aqui na Agamenon, mas que infelizmente não prosperavam, porque houve uma fortíssima reação da população de um modo geral. Depois ele se viu, quando o Papa João Paulo II esteve aqui, pouco depois de inaugurado, ele se viu para uma missa que foi feita lá em Joana Bezerra, e depois se transformou na pista de kart, porque não houve apoio da população. Hoje, certamente, a própria população não entenderia isso de outra maneira, passaria a entender de outra maneira. Porque na época a mentalidade era a seguinte: a pessoa queria ir para o colégio, queria ir para o médico, tinha que estacionar o carro na porta do consultório. A pessoa queria ir para qualquer lugar, para a loja, tinha que estacionar o carro. Ou seja, toda a política realmente era voltada para privilegiar não apenas a circulação de veículos, mas um ponto fundamental, que é a questão do estacionamento. O que se procura ver, hoje em dia, todas as políticas públicas têm que estar voltadas justamente para se fortalecer o uso do transporte público de passageiros, o uso das formas de transporte não motorizadas, porque inclusive a Lei Nacional de Mobilidade Urbana assim estabelece, e estabelecer medidas de restrição ao uso do automóvel. Isso cada vez é uma política, digamos assim, governamental, que tem prosperado, e nós temos que reconhecer que há uma mudança de mentalidade com relação a isso, não só da parte da população, mas também dos governantes. Eu citei aqui exemplos, por exemplo, quando se investe em implantação de corredores, como eu citei aqui o Norte-Sul e o Leste-Oeste, são corredores que, digamos, têm um valor significativo e voltados para priorizar o transporte público. Quando se implanta ciclovias, ciclofaixas na cidade, você pode questionar ainda que deveria ser muito mais, eu concordo com você, mas é uma medida de se reverter essa tendência. Claro que hoje em dia a crise econômica fez com que atingisse não só a população,
os governos, de um modo geral, hoje não estão podendo investir da forma que deveriam ou que gostariam de investir, porque com o aumento da crise econômica, há uma redução da arrecadação de impostos e, evidentemente, tem menos para investir. Mas eu acredito que, como essa tendência tem modificado, e há 40 anos que eu trabalho no setor e luto por isso, a gente espera e vejo sinais positivos nesse sentido, de que a gente consiga reverter essa tendência, que daqui a alguns anos o problema todo, Cristiano, é que nós temos um passivo de décadas. Durante décadas as medidas foram tomadas com um só objetivo: privilegiar o rei automóvel. Tudo era voltado para beneficiá-lo. Houve quem dissesse que o homem era um ser com 4 rodas, não era mais com 2 pernas, porque todas as políticas estavam sendo voltadas para a utilização intensiva do automóvel. Infelizmente a gente não vê mudança, né? A gente não vê mudança em relação a de fato a inversão de prioridade. Eu acho que tem só puxar a conversa aqui um pouco também, tem uma coisa interessante que você falou aí quando você estava apresentando essa estatística, que é uma coisa de base cultural também, né? Você falou que diminuiu bastante a quantidade de carros, né? A frota. O ingresso. Não, a frota não reduziu, aumentou muito pouco. Sim. Sabe quanto foi que a frota aumentou ano passado aqui no Recife? Apenas 0,9%. E aí quando você uma tendência quando forte, você apresentou essas estatísticas, eu achei interessante que você atrelou imediatamente em uma questão de crise financeira e não uma questão de uma mudança de mentalidade. Então as pessoas não estão deixando de comprar carro porque elas estão vendo alternativas, elas estão deixando de comprar carro. Mas eu acho que o seu pensamento está sendo muito otimista. Estão mantendo os seus carros, né? E aí, eu acho que isso é uma característica muito forte do brasileiro, né? O carro é um objeto de prestígio, um objeto de luxo. Ter um carro ainda representa uma questão de status. Por que vocês acham que isso ainda é uma coisa que permanece acontecendo? Essa relação do status de ter um carro? Eu não sou tão otimista como você, a ponto de dizer que essa redução tão grande, que a taxa de crescimento da frota de automóvel no Recife caiu de 8,8% ao ano para 0,9% ao ano, quer dizer, o ano passado praticamente a frota estagnou, 0,9%. E da região metropolitana... Mas é porque você atribuiu isso à crise e não a uma mudança de mentalidade. Mas eu acho que a crise é o grande fator. Eu não sou tão otimista como você, a ponto de pensar que as pessoas deixaram de comprar carro porque passaram a dispor de outras opções. Eu não pensaria dessa maneira. Eu acho que menos dinheiro no bolso é que levou de fato as pessoas a inverterem as suas prioridades e ao invés do automóvel, muitas pessoas ficaram impedidas de adquirir outro automóvel, disseram, não, eu vou continuar usando outro modo de transporte. Talvez eu tenha me expressado mal, não estou sendo otimista, estou concordando, né? O carro não deixou de ser vendido porque as pessoas passaram a pensar de outra forma. Ainda é uma questão financeira, né? A minha pergunta é por que a gente ainda tem esse desejo de ter um carro, né? Na opinião de vocês. Esse é um estudo antropológico, podia dizer, né? Faz parte até do imaginário do ser humano, quer dizer, querer que há alguns tempos atrás o principal sonho das pessoas era ter sua casa própria. Hoje em dia talvez seja ainda ter o seu veículo próprio talvez como um símbolo de maior poder, de maior independência, poder se deslocar a qualquer momento que se queira. Mas a gente tem que pensar de forma diferente, partindo daquele princípio que de certa vez um presidente da Colômbia afirmou que a cidade desenvolvida não é aquela em que o pobre anda de carro, é aquela em que o rico anda de ônibus. Sim. Ou que se utiliza de outra maneira de se deslocar que não seu próprio automóvel. A gente tem que chegar a um ponto e evoluir para isso. A gente vê exemplos, eu vi recentemente da Dinamarca, o primeiro-ministro da Dinamarca se deslocando para o seu trabalho usando o metrô. Quer dizer, isso é algo que foge dos nossos padrões hoje em dia, mas a gente tem que perseguir esse objetivo, porque senão a gente vai chegar a uma situação em que a cidade vai parar completamente. E pensando em objetivos, ontem a gente teve essa audiência pública pelo Plano de Mobilidade Urbana do Recife. Eu estava lá e participei, proferi uma das palestras. Vocês podem comentar como é que foi a audiência? A gente tem um prazo curto para se adequar a uma lei federal, senão a gente vai perder o recurso destinado a essa área. E aí, como é que Recife está nesse processo hoje? Essa lei, que é a Lei 12.187, de janeiro de 2012, ela criou a Lei Nacional da Mobilidade Urbana e deu um prazo para que os municípios se adequassem, elaborassem seus planos de mobilidade. Esse prazo foi o dia 13 de abril de 2015, porque a lei é de janeiro de 2012, entrou em vigor 100 dias após a sua sanção, de modo que em 13 de abril de 2015, foi o prazo de 3 anos estabelecido, todos os municípios deveriam ter seus planos de mobilidade. E pouquíssimos municípios no Brasil chegaram a ter esse plano de mobilidade. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 5.570 municípios, dos quais cerca de
de 1.300 municípios deveriam estar enquadrados nessa lei. E até o ano passado, no segundo semestre do ano passado, eu fiz um levantamento na página do Ministério das Cidades e verifiquei que apenas 26 municípios em todo o Brasil haviam concluído seus planos. Então tem alguma coisa de errada nisso. Porque aqui em Pernambuco, por exemplo, tem são 103 municípios de Pernambuco que tem mais de 20 mil habitantes. Inclusive foi um ponto errado da lei quando estabeleceu a obrigatoriedade da população total do município, 20 mil habitantes. Na verdade, deveria ser a população urbana e não a população total, porque você pode ter um caso de um município que tenha 1.000 habitantes na cidade e 19 mil no campo, e mesmo assim ele teria que ter um plano de mobilidade. Então, o que houve foi que essa lei não deu condições aos municípios, tanto técnica como financeiramente, de elaborar esses planos de mobilidade. Ou seja, os municípios, muitos deles enfraquecidos, sem condições sequer de pagar o funcionalismo, aqui no Agreste, no sertão do estado. E como é que eles iam elaborar um plano de mobilidade sem sequer pessoal técnico capacitado no âmbito das próprias prefeituras? Eu não digo nem para elaborar, para analisar um plano desse. Então, veja, houve essa discussão sobre o plano de mobilidade do Recife ontem, na Câmara de Vereadores, com audiência pública. Eu, inclusive, queria frisar, né, que não teve nenhum setor da sociedade civil organizada presente à mesa para... tinha na plateia, viu? Na plateia. E tiveram a oportunidade de se manifestar. Mas já mostra que, assim, a sociedade, ela não estava lá presente para falar dos seus pleitos. Quem estava na mesa foi o vereador que convocou a audiência, foi o vereador Rodrigo Coutinho e os palestrantes. Eu também faço parte da sociedade. Eu sou professor da universidade e faço parte da sociedade. Agora, você questiona assim, isso aí é o caso de, claro, se discutir, todos lá tiveram a oportunidade de se manifestar no plenário. Agora você vê, segunda-feira agora, é um ponto importante para a gente discutir e dizer aqui. Segunda-feira, às 10 da manhã, aqui no auditório do Forte das 5 Pontas, no Museu da Cidade do Recife, vai ser lançada a pesquisa de origem e destino da região metropolitana do Recife. Isso é extrapolando o município do Recife. Essa pesquisa vai ser feita exatamente o lançamento dessa pesquisa. Nós vamos estar lá, vamos inclusive proferir uma palestra acerca dessas pesquisas de origem e destino, onde todos esses modos de transporte serão contemplados. Todas as nossas informações sobre pesquisa de origem e destino aqui na nossa região metropolitana estão completando 20 anos. Exatamente, foi em 1997 que a MTU realizou, a MTU, à época, hoje Consórcio Grande Recife, realizou essa pesquisa com a forma tradicional, a forma clássica de realizar essas pesquisas, e está sendo agora iniciada uma pesquisa na região metropolitana do Recife, onde todas essas expectativas, sabe, Cristiano, e eu vou estar ao lado exatamente para a gente lutar para que as políticas a serem adotadas na região metropolitana do Recife, a exemplo do que vai ser o plano de mobilidade do município do Recife, o plano do Recife, e não só do Recife, de todos os municípios, ele terá que estar concluído e aprovado pelas câmaras municipais até o dia 13 de abril do próximo ano. Porque em dezembro do ano passado, como a maioria dos municípios não cumpriu o requisito da lei, aí houve uma prorrogação que termina impreterivelmente no dia 13 de abril de 2018. Quer dizer, já está bem próximo a nós. O município que não tiver esse plano vai ficar impedido de receber transferência de recursos federais de qualquer natureza para a área de mobilidade urbana. E se não se mobilizar, vai perder novamente. Porque o que não falta é estudo, o Instituto Pelópidas de Silveira está aí para isso. Exato. Os grupos das universidades, a federal, enfim, todas elas que trabalham o tema mobilidade urbana. E se for feito junto com a sociedade, esse plano vai sair muito bem feito e realmente a gente vai conseguir entregar. Mas, assim, se não houver essa mobilização, partindo realmente a gente vai perder de novo a Agora, verba no segundo federal. semestre, o plano do Recife, porque é o seguinte, houve também aí uma falha da lei, outra falha da lei, além da que eu apontei com relação à população. A lei, embora seja de todo meritório, eu só tenho aqui que louvar e aplaudir a lei, mas ela tem falhas. A primeira delas é essa que eu me referi, da questão da população, que se referiu à população total e não à população urbana. A outra é a questão de que não contemplou os aglomerados urbanos, nem as regiões metropolitanas. Por exemplo, uma região metropolitana, pela lei, não tem que apresentar. Nós estamos fazendo aqui um plano metropolitano, porque nós entendemos que fica difícil você imaginar cada município ter seu plano de mobilidade isolado. Até porque as políticas, eventualmente, podem conflitar. Imagine, por exemplo, que um plano de mobilidade do Recife contemple um prolongamento de uma determinada via essa que alcance o município de Olinda,
ou o município de Jaboatão ou de Camaragibe, e que nos planos desses outros municípios não tenha sido isso contemplado. Então a gente tem que ter a visão, antes de tudo, metropolitana. Na verdade, nós vivemos numa grande cidade, que é a metrópole, que é a região metropolitana, no nosso caso, constituída pelos 14 municípios que a integram. Então, esse plano de mobilidade eu reputo da maior importância, e vamos junto, Cristiane, traçar exatamente essas questões referentes não só ao plano do Recife, do município do Recife, que é uma exigência legal, dos municípios é uma exigência legal, da metrópole não está na lei, que as regiões metropolitanas devam apresentar. No segundo semestre agora, a Prefeitura do Recife vai estar concluindo o seu plano de mobilidade, encaminhando para a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores deverá ter esse documento, que é uma lei municipal, aprovada até antes da lei, do prazo estabelecido, antes do prazo que a lei estabelece, que é 13 de abril do próximo ano. Sobre a pergunta que você tinha feito em relação ao status, né, já está na terceira pergunta, mas a outra, segunda, eu não consegui responder. Certo. Mas, enfim, o carro ainda continua sendo status. Haja vista a gente quando vai acessar algum órgão e que esteja de bicicleta, a forma como a gente é tratado, então é extremamente discriminado. Mas hoje já deixou de ser. Existe uma fração da população que não vê carro como a primeira coisa que ele pensa em possuir. Então, se a gente tivesse uma malha cicloviária, uma estrutura cicloviária que desse segurança e conforto para as pessoas se deslocarem de bicicleta, a Recife tem extensão, trazendo para Recife, tem praticamente a extensão de Amsterdã, e ela é extremamente ciclável. Então a gente conseguiria conectar, as pessoas iriam de um lugar a outro, muito mais fácil e com mais eficiência. Então, haja vista, você tem outras capitais que começaram a implantar a estrutura cicloviária e que caiu vertiginosamente a quantidade de mortes no trânsito. A gente tem 560 mortes. Recife contabilizou em 2014 560 mortes. É a quarta cidade com maior taxa de morte. Então, a gente, não só em relação à infraestrutura, mas a gente pode adotar outras medidas, como redução de velocidades, né? Promovendo o conceito de ruas completas, onde todos os atores do trânsito, eles consomem aquela via. Então, como eu falei anteriormente, não adianta recapear a via, trazendo ela para a situação original, sem que pense no redimensionamento das faixas de rolamento e a introdução da estrutura cicloviária. Então, isso não é mais permitido. Então, a partir do momento que os recursos da Prefeitura Municipal, que a gente já foi em mais de umas 2 audiências públicas, né? Inclusive, o Guilherme apresentou esse trabalho que ele fez de pedidos de informação. Jordão, Pois é. Pedidos de informação, e ele fez a apresentação paralelo do quanto se gasta com os outros modais. E o que se gasta com mobilidade ativa, que a Prefeitura... Eu conheço esse trabalho que ele fez. Exatamente. Então, é um trabalho fantástico dele, né? E assim, não é falta de recurso. Não tem nada a ver com crise. Não é falta de recurso, é falta realmente de prioridade, de inversão de prioridades. Ô Cristiano, eu queria até aproveitar essa deixa da sua fala para comentar uma característica que a gente tem aqui na cidade, que boa parte das alternativas para o transporte público, eles hoje estão mais a cargo da Secretaria de Turismo, né, e não de outras secretarias. Eu queria saber se vocês sentem falta, no que diz respeito à mobilidade urbana, de um trabalho mais conjunto com outras áreas do poder público. Pergunto isso porque a gente tem, inclusive, alguns depoimentos que a gente não vai conseguir veicular por conta do tempo hoje aqui no rádio, de uma parcela no qual o carro não é alternativa, que é o estudante que precisa se deslocar para a universidade, e fala muito da questão da segurança, por exemplo. Então, a gente tem muitas ações destinadas para o uso da bicicleta, por exemplo, que são ações muito mais voltadas que partem da Secretaria de Turismo, né? Então, são moduláveis, elas aparecem no fim de semana, é uma coisa de passeio, então não é uma coisa do uso diário. Queria saber, do ponto de vista de vocês, se vocês sentem uma necessidade de que a política pública de mobilidade do Recife passe a ser pensada também de uma forma mais forte com outras secretarias. Isso, primeiro, já no mínimo, curioso você retirar, a princípio, a mobilidade por bicicleta estava na Secretaria das Cidades, ela saiu da Secretaria das Cidades e foi para a Secretaria de Turismo. Então, aí você já vê um deslocamento do fim,
que você não enxerga a bicicleta de fato como modal de transporte. Então hoje se estimula muito a questão do turismo e do lazer e continua deixando invisível aquelas pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Mas ainda assim foi feito o plano diretor cicloviário, a gente discutiu, a sociedade discutiu, e ele está saindo do papel a fórceps, né? Então, assim, ainda com conceitos muito antigos de jogar, em vez de você, como eu já mencionei, redimensionar uma faixa de rolamento, você joga numa transição, numa ponte, você joga o ciclista para dividir a calçada com o pedestre. Então, assim, de fato, a gente tem essa dificuldade, onde a gente poderia se deslocar 10 quilômetros do centro para a universidade. Se tivesse uma estrutura cicloviária, teriam muito mais pessoas, né? Então, hoje a prefeitura continua implantando estruturas fora do plano diretor cicloviário que foi estudado, que foi feito em conjunto. Ela continua implantando estruturas e a gente continua morrendo, né? O Hélio, quem não conhece o Hélio ele foi morto às 5h30 da manhã na frente do Colégio Único. Inclusive, eu queria até fazer um apelo aqui para que a prefeitura não removesse as ghost bikes que a gente implantasse. Porque ali indica que um de nós morreu. E de saber que ele morreu onde deveria existir uma estrutura cicloviária. E o pior é que o poder público, ele não faz nenhuma intervenção em locais onde eram previstas estruturas cicloviárias, não faz nenhuma intervenção onde ocorreu uma morte. Isso ocorreu com Hélio, isso ocorreu com Anderson, na Avenida Beberibe, onde passa 3.723 ciclistas na Avenida Beberibe. Anderson, que tinha 23 anos, era funileiro, morreu no local onde nem tem calçada e é previsto estrutura cicloviária. Então não adianta a prefeitura colocar a estrutura numa rua, a Rua da Coragem, que é a rua na Encruzilhada, uma rua de tráfego calmo. Então é política para inglês ver, enquanto a gente tá nas avenidas morrendo. Entendeu? Então, assim, o Joás Carvalho, ele também faleceu na Avenida Dias de Carvalho. O Sebastião Tenório tinha 53 anos. Ele também faleceu na faixa de pedestre, atravessando a faixa de pedestres em Olinda. Então, assim, isso não provoca nenhum torpor. Isso não provoca nenhum movimento do Ministério Público, da Prefeitura, para que faça alguma intervenção naquele local onde ocorreu um óbito. E vão continuar morrendo pessoas, as nossas ghost bikes sendo retiradas, a de Caio ali em Boa Viagem foi removida. E a gente teve lá. Então foi assim, realmente a gente gostaria de ver essa inversão de prioridade que o senhor tanto fala aqui. E a gente realmente não vê. E como você falou, Bruno, se a gente tivesse essa estrutura, a ciclofaixa de lazer, ela tornasse fixa, tá certo? Ela ia interligar toda a região metropolitana do Recife. A gente vai receber o maior evento nacional de cicloativismo, que chama o Bicicultura, em setembro aqui. E qual é o legado que a gente vai deixar para o Brasil, né? Em relação às políticas públicas. O Bicicultura em outros estados, o prefeito que abrir. Aqui, qual é a nossa... Perfeito, Cristina. Agora veja que dentro de uma política bem a ser traçada de mobilidade para toda a região metropolitana do Recife, e eu falo sempre região metropolitana, embora a lei obrigue só os planos municipais. É que, como eu disse, quantas e quantas pessoas aqui que trabalham no Recife, que moram no Recife, têm seus interesses em outros municípios. É que nós precisamos ter realmente um plano de mobilidade que contemple de forma adequada todos esses modos de transporte, ou seja, os modos que privilegiam o transporte público de passageiros, os modos que privilegiem as formas de transporte não motorizadas, viagens a pé, viagens por bicicleta, de modo que elas se complementem. A gente não pode imaginar, por exemplo,
que a bicicleta por si só vinha resolver o problema de mobilidade da região metropolitana. Não. Porque, vou dar um exemplo, a extensão média das linhas de ônibus da região metropolitana do Recife é 25 quilômetros. Isso não é um percurso razoável para ser feito por bicicleta. Além disso, nós temos que levar em consideração que um dia feito de hoje de chuva não é um dia que estimule o uso de bicicleta. Então a gente tem que dar a oportunidade para que os ciclistas possam trafegar com segurança, mas sem esquecer que a bicicleta é apenas um dos modos de transporte que devem ser considerados como prioritários. Nós temos que incentivar fortemente, estimular pela população o uso do transporte de passageiros, o uso de bicicletas, para que as pessoas possam trafegar a pé com segurança, com corredores de pedestres adequados, oferecendo as condições desejáveis em termos de ausência de obstáculos nas calçadas, passeios arborizados, passeios que ofereçam segurança física às pessoas de nele circularem, enfim, são condições que se almejam. E esse plano de mobilidade do Recife, da região metropolitana, necessariamente ele terá que contemplar, tanto um como o outro terão que contemplar esses aspectos aqui citados. Essa pesquisa, vou só citar um número importante da pesquisa de origem e destino de 97. Quando nós fizemos essa pesquisa em 97, na época eu coordenei esse trabalho pela MTU, a extinta MTU, hoje Grande Recife. Sim. O local aqui da região metropolitana do Recife, que tinha maior movimentação de bicicletas, era exatamente uma área em que a gente não vê muito, assim, ainda hoje, não vê incentivo à questão do uso de ciclovia, de ciclofaixa. É aquela região norte do Recife, que se limita ali, Peixinhos, Bibiribe. É muito forte o movimento de bicicleta naquela região. Quase 4 mil ciclistas. E não é bicicleta de lazer, não. É bicicleta para trabalho mesmo. Exatamente. Trabalho, estudo. Você vê ali criança indo para o colégio de bicicleta, o pedreiro indo no armazém comprar um material. Enfim, o uso intensivo. A gente tem que fortificar exatamente com base da pesquisa de origem e destino essas informações. Gente, infelizmente nosso tempo já encerrou. Eu vou ter que cortar. A gente já estourou do tempo, na verdade. E eu quero agradecer a Maurícia Cristiano pela participação aqui hoje no programa. A gente depois pega mais alguns depoimentos com vocês para colocar aqui nas nossas redes sociais. Queria agradecer a audiência de quem nos acompanhou na Universitária MFM e também pelo Facebook. O programa de hoje teve produção de Ed Rodrigues e trabalhos técnicos de Chico Rocha. E tivemos Milena Oliveira, André Medeiros e Lau Oliveira na equipe do estúdio desta sexta-feira, e a apresentação minha, Bruna Nogueira. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária, e é fruto de uma parceria com a agência Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Coletivo Terral. O programa volta próxima segunda-feira, sempre às 11h30. Na próxima semana, a gente abre com a Adriana Santana falando sobre o problema estrutural que as enchentes têm causado na cidade, e você pode participar sempre mandando suas perguntas e comentários nas nossas redes sociais. A gente conta sempre com sua audiência e com sua participação. Até lá, um abraço e um bom fim de semana para todos e para todas. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h09. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Para você, cidadão. O Fundo de Garantia do Tempo de